É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018. Ontem, né, nós não entramos no AI com o programa com mulheres, porque duas candidatas teve um imprevisto, né? Uma teve que viajar porque a mãe passou mal, e como sempre a mulher tem que cuidar da família, cuidar da mãe, cuidar do pai que é mais velho, mas o que importa é que essa mulher, né, ela está aí concorrendo aos cargos eletivos aí nessa campanha de 2018, e também no dia que não tiver Mulheres em Foco aí às 11 horas e às 16 horas, é porque nós estamos oportunizando também homens, viu, Raíssa? Nós estamos dando nosso horário na grade aqui para homens virem participar do programa, porque nós já estamos na reta final. Então, o programa Ielto Ferreira, o programa do Carlos Roberto e o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, estamos aqui para trabalhar para que você, eleitor e eleitora, possa acompanhar os candidatos que vieram aqui na TV Web Estação 26, e o convite está aberto aí para os candidatos ao governo do GDF. Eu estou aguardando aqui a confirmação do candidato Fraga, estou aguardando a confirmação do candidato Hollenberg, também estou aguardando a confirmação do Ibanez e de mais alguns candidatos, né, que estão fazendo contato para vir falar aqui da importância da participação das mulheres na política. Então, quero ver esses homens aqui falando que vai dar apoio para as mulheres. E eu estou recebendo agora aqui a Raíssa Tomás, do Partido Verde, candidata a deputada federal. Ela terá aí 45 minutos para falar das ideias dela e também para ela fazer uma pequena avaliação, né, das candidaturas femininas aqui no Distrito Federal e principalmente do Partido Verde. E já quero agradecer aqui, já que nós estamos na reta final, viu, Raíssa? Da participação das mulheres do Partido Verde que vieram aqui na TV Web Estação 26, todas aderiram, então estão todas de parabéns, né? Tanto também como dos outros partidos. O importante é que a gente caminhe junto para fazermos uma nova política nessas eleições de 2018, que 2022 vai ser a diferença, né? Principalmente com as mulheres na política. Então agora eu vou passar a palavra para a Raíssa, para que ela se apresente, e a gente já vai entrar na pauta das políticas sociais, né? Os nossos direitos sociais, que é garantido aí pela nossa Constituição brasileira. Obrigada, viu, Raíssa, por você estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Kátia. Boa tarde para os espectadores, para quem está assistindo via web, aí o nosso, né, nosso programa, nossa conversa. Bom, como a Kátia adiantou, sou Raíssa Tomás, eu sou secretária de comunicação do Partido Verde, candidata a deputada federal nas eleições de 2018, e é com muito orgulho que eu, que sou uma jovem política, acabei de fazer 30 anos, mãe, membro de uma diretoria partidária, estou ocupando uma candidatura muito simbólica no Distrito Federal. Eu acho que as mulheres, cada vez mais, elas têm que realmente ir para o pleito, mas não só ir para o pleito, como eleger, né? A gente tem hoje cerca de 50 candidaturas femininas para a Câmara Federal em 188. Eu acho que esse é um número muito expressivo, né? A gente tem mulheres realmente competitivas. Na minha chapa eu tenho nomes incríveis, figuras maravilhosas como a Maria de Lourdes Abadia, temos as meninas da Rede Sustentabilidade, Ana Prestes, neta do Carlos Prestes, também está na minha chapa. Então, assim, eu fico muito feliz e muito honrada em ser candidata e representar essa juventude, uma juventude comprometida com o futuro, uma juventude que já é mãe, uma juventude que está lutando aí por oportunidade no mercado de trabalho. E aí, antes de começar a falar um pouco mais sobre a minha plataforma, eu queria falar um oi para todo mundo da Ceilândia. Eu acho que é importantíssimo, a gente estava conversando antes do programa começar, né, Kátia, sobre a relevância das TVs comunitárias. Eu sou jornalista de formação, atuei na imprensa do Distrito Federal antes de ir para a vida política de fato, e eu entendo que esse papel e essa abertura que vocês dão para um diálogo específico para uma comunidade é de suma importância para o exercício democrático. Quando a gente conversa aqui na Ceilândia, que é o maior colégio eleitoral, temos quase 400 mil habitantes, 1/6 da população do DF, a gente está fazendo democracia, né, no seu sentido mais puro. Participar, entender quais são os dilemas e quais são as necessidades e quais são as ambições, o que o morador da Ceilândia quer, o que o morador do plano quer. Eu acho que a gente precisa setorizar a nossa conversa também. Nós temos aqui 31 RAs completamente diferentes, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista financeiro, de infraestrutura. Então, eu acho que essa conversa é essencial para todos os candidatos. Parabéns pela iniciativa. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento, e eu acho que eu posso agradecer com
como secretária de comunicação pelo Partido Verde, de saber que vocês têm uma relevância muito importante no jogo político da capital. De qualquer forma, obrigada. E aí eu vou continuar agora falando sobre mim. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, né? Trazendo aí uma jornalista experiente, formada, né, Raíssa? Mas... E eu estou aqui, Raíssa, como uma apresentadora nova, viu? Eu fui convidada aí pelo Ielto Ferreira, uma pessoa da comunidade, no qual nós conversamos aqui sobre esse projeto da TV Web Estação 26, no qual o Ielto começou há um ano atrás, né, com a Rádio Web, e depois ele colocou aí a TV Estação 26 para ir ao ar, e está sendo um sucesso aí, já tivemos um alcance aí de quase 400 mil pessoas. Uau. Como é importante, né? Pessoas não só aqui do Distrito Federal, como pessoas do Brasil e do mundo estão nos assistindo agora, e eu estou muito feliz que as pessoas tenham confiado no nosso trabalho. E assim, nós somos pessoas que não temos experiência com a comunicação, então nós estamos provando aí que mulher pode ficar onde ela quiser. Com certeza. E ela pode fazer se ela tiver oportunidade, como eu tive a oportunidade aqui na TV Web Estação 26. E eu tô feliz de estar do lado de uma jornalista experiente, mas vamos falar aí dos nossos direitos sociais? Com certeza. Então, antes de a gente falar especificamente dos direitos sociais, eu acho que eu preciso apresentar qual é o projeto que eu quero levar para a Câmara Federal. Até porque ele é um projeto de garantia de direitos, né, e consolidação. A gente tem vivido tempos muito difíceis, Kátia, no nosso país, na qual a gente tem sistematicamente perdido direitos. A gente tem um país enorme, somos 200 milhões de habitantes, e a gente ainda tem pautas muito feudais no nosso país. Quando a gente tem uma lei de saneamento básico que completou 11 anos esse ano, e 46% da população, ou seja, metade, quase 100 milhões de habitantes, ainda não tem acesso a esgoto sanitário na sua casa, a gente vê que as coisas ainda não estão no caminho certo. Infelizmente. E aí a gente teve, né, no pós-impeachment, um governo que continuou retraindo ainda mais, diminuindo os nossos direitos. A gente teve reformas muito atropeladas, sendo aprovadas no Congresso, tramitando no Congresso. Então, a gente teve uma reforma da Previdência que foi muito prejudicial em vários aspectos para os trabalhadores. A gente tem uma reforma trabalhista extremamente cruel com os trabalhadores também, em especial as mulheres, que é a pauta que eu defendo. Então, a gente tem, assim, uma situação de... como é que se diz, de vulnerabilidade mesmo da mulher, principalmente a mulher grávida, dentro de uma reforma trabalhista que não privilegia uma mulher no sentido, né, quando ela está precisando mais de atenção e carinho, porque ela está formando-se um ser humano que vai ser um cidadão. Então, eu acho que a gente precisa começar a repensar qual que vai ser a nossa atuação na Câmara Federal. Eu, como candidata a deputada federal, espero estar no Congresso defendendo direitos das pessoas. Eu acho que a gente também está vivendo uma situação endêmica, e quando eu digo endêmica, é uma situação muito generalizada de violência na nossa sociedade. A gente tem hoje cerca de uma ocorrência sendo registrada a cada 7 minutos. Então, enquanto eu estiver aqui nesses 45 minutos, quantas mulheres podem ter adentrado uma delegacia da mulher para registrar um caso de violência? A gente tem cerca de 13 assassinatos, 13 feminicídios registrados no Brasil por dia, o que é um número, assim, escabroso também. Então, eu acho que a minha atuação na Câmara Federal vai ser muito no sentido de lutar pelos direitos das mulheres, das famílias, e famílias, quando eu trato de famílias, eu falo de todos os conceitos e todos as diversidades das famílias brasileiras, porque a gente tem que levar em consideração que a família, infelizmente, não é só pai, mãe e filhos. Eu sou uma família de mãe solo, mãe com 2 filhas, mãe que ajuda a criar os filhos com a avó. Então, eu acho que a gente precisa começar a ponderar que tipo de direitos a gente está realmente tratando nos nossos discursos. Aí, sobre direito mais específico, eu queria apresentar um pouco da minha plataforma. Como eu falei anteriormente, eu sou Raíssa Tomás, jornalista, tenho 30 anos, sou mãe e sou oriunda da área ambiental. Eu vim da área ambiental do Distrito Federal, trabalho há 8 anos com o meio ambiente, especificamente no DF, e eu consegui entender e inferir da minha avaliação, dos meus estudos, da minha atuação dentro do GDF, dentro da Câmara Legislativa, que o caminho para garantir mais direitos, Kátia, é o caminho do desenvolvimento sustentável. A gente sabe que o caminho do desenvolvimento sustentável ele é um caminho capaz de gerar renda, gerar dinheiro, gerar crescimento econômico, ao mesmo tempo que ele também gera justiça social.
E aí eu quero falar especificamente de alguns pontos que são muito importantes para mim. Eu dividi a minha plataforma em 3 momentos. O primeiro momento é o momento da defesa incansável dos direitos das mulheres. E aí eu queria fazer um apelo aos cidadãos. Eu acho que a gente tem visto uma escalada crescente de um discurso de ódio, de um discurso que inferioriza as mulheres na nossa sociedade. E aí eu queria falar para você que está assistindo a gente, que todo mundo é filho de uma mulher. Todo mundo tem uma filha, tem uma mãe, tem uma amiga, uma irmã, tem uma mulher que ama, e que a gente não pode aceitar. E aí eu acho que é uma questão que a gente não pode abrir, a gente tem que consensuar algumas coisas, mas eu não faço nenhuma concessão em relação ao direito das mulheres. A nossa sociedade não pode tolerar mais que nenhuma mulher seja assassinada, única e exclusivamente por ser mulher. Então, eu acho que essa é a primeira parte da minha plataforma. Eu acredito que o segundo momento é o momento do bem-estar social. E a gente entra aí em todas essas lutas que a gente, né, tem passado rapidamente aqui no começo do programa, mas que a gente pode se aprofundar com mais consistência. A gente precisa garantir, em 2030, Kátia, a pirâmide geracional do DF vai estar invertida. Explicando de forma mais fácil, a partir de 2030, nós teremos no Distrito Federal mais idosos do que crianças. A taxa de idosos vai ser maior do que a taxa de natalidade, crianças nascidas. E a gente precisa começar a pensar o que vai ser da nossa terceira idade. Eu vejo que os governos, infelizmente, não dignificam o envelhecimento da população. A gente tem uma população aí sozinha, padecendo de doenças sem atendimento, né, específico, sem atendimento dedicado. A gente tem uma série de atividades que não são realizadas com a terceira idade. Então, a nossa terceira idade fica presa em casa, enquanto nós, os filhos, temos que ralar no mercado de trabalho para conseguir botar dinheiro em casa. E a gente tem esse pai ou essa mãezinha que a gente tem que cuidar, porque é nossa obrigação, porque a gente também foi cuidado. Só que isso inviabiliza também a nossa atuação no mercado de trabalho. Então, uma das minhas propostas é a criação de uma frente em defesa da terceira idade, de qualidade de vida para a terceira idade, para que a gente tenha centros espalhados no Brasil inteiro, na qual os nossos pais, os nossos avós, os nossos entes queridos possam passar tardes e manhãs fazendo atividades físicas, fazendo atividades intelectuais, socializando entre comunidades, porque também a velhice é muito solitária no Brasil. E eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Pro outro lado, né, já é o extremo oposto, eu, como mãe, tenho uma extrema obrigação de defender as alterações nas metas e nos índices do Plano Nacional de Educação que tratam sobre a primeira infância. Porque a primeira infância, além de ser um processo cognitivo e educacional de suma importância para o desenvolvimento do ser humano, ele é um processo de empoderamento de mulheres. Quando uma mulher, principalmente as que estão em situação de vulnerabilidade social, não tem onde deixar o seu filho, e aí eu digo de um lugar seguro, de um lugar saudável, de um lugar que potencialize os talentos dessas crianças, para ela poder sair para trabalhar, ela não tem como prosperar. E o que a gente quer, em última instância, Kátia, é prosperar. Porque a gente quer que o Estado dê garantias e condições de que nós tenhamos uma vida digna. O que eu quero, como mãe e como mulher, é poder exercer a minha profissão, é ter oportunidade de emprego. E eu não quero ser destratada no mercado de trabalho por eu ser mãe. Eu quero ser valorizada, porque eu acho que a função mãe é a função mais nobre que uma pessoa pode exercer, a função de cuidar de outra pessoa. Então, eu acho que é uma luta importante, importantíssima e urgente. 70% das crianças de 0 a 3 anos no Brasil inteiro estão fora da escola. Então, eu acho que a gente precisa redobrar a nossa atenção sobre esse segmento. Junto a isso, eu acho que todas as políticas afirmativas que tratam sobre esporte, sobre cultura, sobre dignificação do ser humano, sobre qualidade alimentar, que é uma outra coisa que a gente tem que tratar. A gente está em vias, e aí eu também faço um outro apelo para você que está assistindo a gente, é que reflitam sobre a qualidade da comida que você quer ingerir, que você quer dar para os seus filhos. Existe hoje um projeto de lei em tramitação, Kátia, que quer flexibilizar o marco legal dos agrotóxicos no nosso
país. Isso quer dizer que na contramão do mundo, na qual vários países já baniram o uso de certas substâncias tóxicas nas suas plantações, nas suas monoculturas, o Brasil está caminhando para o caminho oposto. E é muito engraçado nós sermos um dos maiores produtores agrícolas e não termos cuidado também com o uso desses pesticidas, desses agrotóxicos que causam câncer, que causam doenças, má formação genética, má formação fetal. Então, acho que a gente precisa se preocupar com isso também. E, juntamente a isso, eu tenho uma plataforma, e aí entra mais na área ambiental, que é desenvolvimento sustentável de fato. Que isso era o que eu realmente quero tratar, isso é o que me dá energia, isso que me deixa animada para estar lá. A gente tem hoje uma bancada ruralista muito forte e uma bancada ambientalista muito pequena. É como se a gente estivesse lutando Golias contra Davi. Né? Eu acho que é uma analogia boa. O que a gente precisa? A gente precisa fortalecer a nossa trincheira da luta ambiental. E aí, outro pedido, e eu estou conclamando seus espectadores. Hoje o programa Mulheres em Foco é o quê? Vamos pedir que os eleitores e eleitoras reflitam sobre meio nós ambiente. Queremos para o futuro do nosso país. Exatamente, é meio ambiente, é qualidade de vida. Então eu acho que a minha vinda aqui até nessa reta final é para a gente ter clareza do compromisso dos nossos representantes. Não dá mais. E aí quando eu digo que não dá mais, é não dá mais para crescer de forma errada. Quando a gente cresce de forma errada, a gente tem problema de esgoto, a gente tem problema de mobilidade urbana, a gente tem problema de ocupação de área irregular, a gente tem problema de água, que foi a nossa grande crise que afetou muito a população da Ceilândia e a população de várias outras cidades do DF. E eu acho que a gente precisa ter muita consciência. Minha vinda aqui nesse momento é, mais uma vez, também um apelo à população para que a gente reflita sobre a qualidade dos parlamentares que a gente está botando nas casas legislativas. Eu tenho acompanhado aí os programas eleitorais, né? Mesmo que aquele tempo na TV, né? Que tem lá na Globo, no SBT. Os nossos 15 segundos. Na Record. Mas se o eleitor e a eleitora prestar atenção no que os candidatos estão falando, dá pra gente fazer uma boa escolha. Mas o que eu tô vendo nessas propagandas eleitorais? Um candidato falando que vai acabar com isso, o outro fala que vai acabar com aquilo. Eu não vejo ninguém falando assim, vamos reaproveitar o que nós temos, vamos organizar o que nós temos para poder a gente avançar, né? Com políticas novas aí para atender a comunidade. Então, a Kátia, né? Eu posso também dar minha opinião, mesmo como apresentadora. Às vezes a pessoa, o apresentador não pode dar opinião. Pode. Tem que dar, sim. Nós temos que dar, porque nós passamos esse tempo todo ouvindo candidatos aqui, né? E uma das plataformas que eu observo muito é nessa questão de continuidade dos serviços essenciais e também na melhoria desse serviço. Então, não adianta o candidato falar, eu vou acabar com isso, vou acabar com aquilo, não. Vamos pensar aí em reorganizar a casa, né, Raíssa? Acho que agora ela já está arrumada, né? Pois é, tem que reorganizar a casa aí agora em 2019 para poder implementar novos projetos. Mas não vamos sair tirando tudo aí que foi investimento de dinheiro público, né? O povo desperdiça o nosso dinheiro, Raíssa. Kátia, eu sou uma candidata da Chapa Brasília de Mãos Limpas. Eu tô batalhando aí dia após dia nas ruas ao lado do nosso governador Rodrigo Hollenberg. Então eu me sinto na obrigação de vir aqui e defender o projeto que eu acredito. E o projeto que eu acredito é um projeto preocupado com gente, como eu já falei anteriormente. Vocês que são aqui da região sabem a quantidade de investimentos, principalmente em infraestrutura, que foram feitos no pôr do sol e no sol nascente. Especificamente no pôr do sol, mais especificamente no pôr do sol. E a gente sabe, e isso eu tenho batido muito nessa tecla, é que é muito fácil prometer o que dá uma imagem bonita para a população. Quando a gente vê uma candidata, e aí eu não tenho problema nenhum em criticar, porque eu acho que o exercício democrático preconiza que a gente critique, sim, uma candidata falando que vai construir estádio, quando ela deveria falar em construir esgoto para as cidades, saneamento, infraestrutura, iluminação pública de qualidade, asfaltamento para as pessoas, porque a gente não pode ter uma cidade esburacada. Quando a gente vê uma candidata prometendo mundos e fundos, que vai acabar com a GFIS, que vai fazer estádio, qual que é o compromisso que essas pessoas têm realmente com a população? Aí eu pergunto para você, morador do Sol Nascente, o que você quer na sua cidade? Você quer mais esgoto, você quer mais segurança, você quer uma cidade bonita, bem tratada, ou você quer um estádio de futebol?
Você não acha que a gente tem estádio suficiente na nossa cidade? Vamos, eleitores, observar o que os candidatos falam. E o programa Mulheres em Foco, o programa aqui do Ielto Ferreira, do Carlos Roberto, em geral, a TV Estação 26, a gente quer trazer o melhor para a nossa comunidade, para a população. E também o programa está contribuindo aí com o Brasil, né? Porque nós estamos sendo transmitidos a nível nacional, então vamos contribuir com o nosso país, começando aqui pelo Distrito Federal, que é a capital da esperança. Sim. Então, se nós somos a capital da esperança, tem que começar por aqui a melhoria e a gente tem que ser exemplo para as outras cidades que nós não estamos sendo, né, Raí? Eu acho que a gente tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto com o intelectual do nosso eleitor. O nosso eleitor passou do tempo de aceitar qualquer coisa que vinha pela televisão. Esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje, Kátia, é o exercício que fomenta o debate democrático. Então, o eleitor hoje tem total condição de entrar na internet e dar uma avaliada em quais são as plataformas, em como está a cidade. A gente tem aplicativos, a gente tem tecnologia suficiente para o eleitor saber quanto de recurso está sendo investido por região administrativa, onde estão sendo feitas as obras de implementação, de infraestrutura. Então, eu acho que a gente está num outro momento. O momento de escolher realmente o que é melhor para a nossa cidade. A gente tem uma criança aqui, viu? A filha da Raíssa. Pode mostrar ela aqui, Raíssa? Vem cá, Bibi. Porque a gente quer mostrar como que a mulher trabalha, viu? Né, Raíssa? A mulher trabalha carregando os seus filhos, fazendo campanha, tem que levar os filhos. Então, vamos valorizar aí as nossas mulheres. E a mulher, ela só faz política se for assim, né? Carregando o seu filho, né, Raíssa? Mas ela é muito bem-vinda aqui. Uma linda, né? Chegou aqui com a Raíssa, mas tá aqui querendo ficar perto da mãe, mas pode ficar à vontade aqui com a gente, tá bom? Então. Mulher, olha aí como é que a mulher trabalha na política. Eu acho que se a gente fosse mais cercado de crianças, a gente pensaria mais no futuro, né, Kátia? Essa é a Bia. Fala oi, Bia. Oi. A gente está sendo transmitido para televisão, Bia. Ela fica sem graça. Eu acho que é isso, Kátia. Eu acho que a gente precisa também valorizar o que é fazer política sendo uma mulher numa sociedade extremamente machista. Deixa ela se ajustar aqui com a Bia, né? Tá vendo aí, senhores governantes, povo brasileiro, como que a mulher trabalha? Então vamos votar em mulheres, né? Para que a gente possa aí construir colégios de tempo integral, mais creches, né? As mulheres têm mais condições de deixarem seus filhos para ter essa jornada aí de 24 horas no ar, né? 7 dias por semana, né? Então, eu acho que a gente precisa entender, na verdade, que as mulheres que estão no pleito hoje, elas são vencedoras. A gente enfrenta na nossa sociedade uma série de obstáculos mesmo para a prosperidade feminina, em especial na política. A maioria das colegas, as que são mães, as que não são, todas as mulheres, enfrentam um terreno muito infértil. Então, só da gente saber que hoje a gente tem um número maior de candidaturas viáveis, eu acho que a gente fica com o coração em paz, de saber que a gente tem percebido mudanças na nossa sociedade. Realmente, ser mãe na política é um desafio enorme. Eu tenho a Bia e a Cecília. São duas crianças incríveis e que sabem que para a mamãe estar lutando aí por uma cidade, por um país melhor, em vários momentos ela não está em casa com as meninas. Então, eu queria deixar um abraço para elas também, eu acho que é importante. E a gente tem vários espectadores online ali. Vamos mandar beijo? Depois você pode vai mandar responder abraço? lá, viu? O pessoal que deixou alguma pergunta, algum comentário. Então a gente tem ali, ó, a Vânia Carlos Coelho, Rocha, Carlos Rocha, Bruno Caramores apareceu aí também. Um abraço, que bom ter vocês acompanhando o nosso bate-papo tem de muita hoje. gente aí que não dá pra gente visualizar, mas a gente vai continuar e depois a Raíssa vai entrar aí na TV Web Estação 26 e responder vocês, tá bom? É isso aí, né? Você quer o quê, meu bem? Você quer... Pode ir lá que eu vou fazer um comentário aqui enquanto ela vai resolver um probleminha. Olha, para mostrar como que funciona o trabalho de uma mulher, né? Uma mulher em campanha, com seu filho. Então, nós temos que pensar muito como que essas mulheres estão trabalhando aí nessas eleições. E muitas mulheres, né, estão se queixando aí que não receberam dinheiro para trabalhar nas campanhas. Algumas não têm condições nem de pagar uma pessoa para cuidar dos seus filhos, para
para fazer a campanha. Então, acho que nós precisamos fazer uma reforma aí para essas mulheres, né, que são candidatas, que os partidos, né, esses dias a gente estava até em discussão aí com algumas mulheres que são candidatas, que os partidos poderiam pensar em alguma plataforma aí, algum lugar, né, para ajudar a cuidar dessas crianças enquanto as mães saem para fazer campanha, porque fazer campanha é muito estressante, é muito cansativo, e nessa campanha de 2018, se as mulheres não arregaçarem as mangas, irem para as ruas, vai ficar difícil conquistar o voto, porque tá muito fechado, né? As mulheres não podem usar uma camiseta, não pode colocar um outdoor. Então, realmente está difícil fazer campanha. Principalmente a mulher, né? Porque a mulher tem que sair de casa, ela tem que pensar pelos dois lados, né? A parte profissional dela, como a mulher às vezes tem que ir trabalhar, a mulher tem que deixar o filho na escola, a mulher tem que buscar o filho na escola. Então, mas nós vamos vencer, não vamos não, Raíssa? Nós vamos passar por isso tudo, com toda né? certeza. Então, já falei aqui da dificuldade das mulheres, viu? Com questão financeira, até para ajudar a cuidar dos seus filhos. E que os partidos voltem a olhar para as mulheres aí. Vamos ajudar as mulheres aí, partidos. Então, eu queria falar que eu tenho uma situação muito confortável dentro da minha legenda. Eu estou há 10 anos, ou 9 anos praticamente, no Partido Verde. E eu sou membro da diretoria do partido, uma mulher super jovem, extremamente jovem, membro de uma diretoria que tem muitas mulheres. Eu me sinto muito feliz e muito agradecida, e aí eu queria deixar um abraço também para o vice-candidato do Rodrigo, que é o Eduardo Brandão, que é o presidente do meu partido, que é meu mentor político, e dizer que eu fico muito lisonjeada de ter um espaço que muitas outras colegas não têm dentro de suas legendas. A gente precisa realmente fortalecer o nosso pleito, né, dentro da Câmara Federal, para que a próxima mini-reforma eleitoral seja mais contemplativa para a questão das mulheres. Eu acho que a gente tem que estabelecer um teto maior do que só 30% de obrigatoriedade. Eu acho que a obrigatoriedade de repasse de recursos tem que ser proporcional, o mínimo 30%, mas proporcional também às mulheres. Se a gente tiver 70% de mulheres, que a gente tenha 70% de recurso carimbado para as mulheres. Eu queria dizer que eu tenho visto inúmeras ações e iniciativas populares de respaldo e de valorização das candidaturas femininas no DF. A gente tem a plataforma feminista, a gente tem a frente suprapartidária de candidaturas de mulheres no DF. É uma frente que foi encabeçada por mim e por outras colegas candidatas, que soma hoje mais de 50 candidaturas. Então, assim, a gente tem visto que as mulheres têm se organizado, que nós somos resistência, que nós somos luta, mas é uma luta feita com amor, com parceria, que a gente precisa dos homens, isso é uma outra questão também. Eu acho que essa política que desagrega não é a minha política é uma política coletiva, uma política de alguém que é feliz, que quer que outras pessoas sejam felizes, uma política de quem quer que os homens andem lado a lado com a gente, mas que entendam também nossas necessidades, nossos pedidos de ajuda e de socorro. Sim. Porque eu acho que a gente está numa situação que já, né, tá bem alarmante mesmo. É isso aí. Vamos falar um pouquinho aí. Eu gosto muito de falar um pouquinho da educação, né? Já que a gente vimos aqui a presença de uma criança, né? Que muitas candidatas têm vindo aqui, inclusive a população, né? Está pedindo aí escolas de tempo integral. E na questão também da violência doméstica, né, da violência contra a mulher, os atendimentos às mulheres. Então, eu acho que é uma das plataformas que em 2019, quem assumiu o governo aí tem que pensar para poder ajudar as mulheres, né? É a questão do atendimento à mulher vítima de violência e o atendimento às nossas crianças, né, Raíssa? Com certeza. Eu acho que eu falo muito isso sobre a efetividade das políticas públicas para o fim e o combate da violência contra a mulher. A gente não pode tolerar mais, Kátia, uma mulher chegar numa delegacia e prestar uma queixa, abrir um inquérito contra alguém e esse inquérito demorar 1 ano ou mais para ser finalizado. Esse é um caso que é muito recorrente na nossa sociedade. O Código de Processo Civil, ou o Código de Processo Criminal, perdão, ele estabelece 30 dias para o fim do inquérito policial, 10 dias se o réu estiver em prisão preventiva, prorrogável por mais 30 em caso sob autorização do Ministério Público. E, infelizmente, a gente tem hoje casos de mulheres que foram na delegacia e denunciaram o seu algoz ou o seu violentador,
E esse processo tem 1 ano e não virou uma denúncia. E a impunidade é o que faz com que esses homens, e aí eu digo, repito, que eles, se Deus quiser, vão ser exceção. Porque não são todos, mas que esses homens violentadores se sintam eles empoderados para cometer violência contra a mulher. Porque se ele vai e comete a violência e fica impune, isso quer dizer que a lei não está funcionando. E aí eu acho que a gente tem uma frase muito boa, que é: a justiça que tarda é a justiça que falha. Porque nesse período de 1 ano, essa mulher pode ser assassinada quantas vezes? Quantas chances ela pode ter tido de ser assassinada? Então esse é um outro compromisso. A gente quer responsabilização do Estado quando do não cumprimento dos prazos legais, principalmente nos processos de Maria da Penha. Eu acho que isso é investir em resultado. Junto com isso, a gente sabe também que existe uma precarização da polícia e é natural que a gente também precise de mais investimentos. Eu acho que a polícia é a maior aliada no combate da violência também, juntamente com a educação, porque a violência contra a mulher é uma violência cultural, é uma violência enraizada na nossa sociedade, é uma violência fruto ainda da colonização, de períodos muito antigos na qual o homem era realmente o centro familiar, o que não acontece mais em sua maioria, ainda é maioria, mas em grande parte dos lares brasileiros. 40% das casas brasileiras são capitaneadas por mulheres. Essas mulheres são chefes de família. A gente tem 5 milhões de crianças sem sequer o nome do pai na certidão. Então, a gente tem um outro arranjo social hoje. E esse arranjo social ele precisa ser pensado com carinho, né, com cuidado. E essas políticas, como você falou, tanto as de combate à violência, quanto as de investimento em educação, são juntas a chave para a evolução da sociedade, que é a sociedade que a gente quer. Eu sou muito otimista, eu acho que a tecnologia é o outro aliado fortíssimo. A gente precisa fomentar o uso de tecnologia dentro das corporações, para que a gente tenha uma solução mais rápida desses inquéritos, para que a polícia realmente tenha condições de resolver os casos, tanto que envolvem morte quanto que envolvem violência. Mas eu fico muito satisfeita de saber que violência doméstica não é mais um tabu. Porque hoje a gente tem uma escalada da violência, mas a gente tem uma escalada de denúncias, que há 10 anos atrás não existia. Eu sei que muitas mulheres que passam por situação de violência, e eu posso dizer que a situação de violência ela acontece em todas as faixas sociais, porque eu que estudei nas melhores escolas, formei nas melhores faculdades, tive toda a condição e todos os privilégios que uma criança pode ter nessa cidade, também passei por violência doméstica. Então, eu acho que é importante a gente dizer que as mulheres não estão sozinhas, que essa não é uma luta específica de um segmento social, que mulheres ricas apanham, que mulheres pobres apanham, que mulheres ricas morrem, que mulheres de classe média morrem. Então, eu acho que a gente precisa se unir. E quem tem mais condição precisa militar por quem não tem. Aí, nesse assunto, eu queria falar mais algumas coisas em relação também aos cargos majoritários. A gente sabe que muito do que a gente fala tem âmbitos de atuação diferentes. E aí eu, por definição, por convicção pessoal, não me comprometo a fazer coisas que não são do âmbito da minha atuação. Mas eu me comprometo como parlamentar e como representante do povo a cobrar. E é cobrar deputados distritais, cobrar nossos governadores, cobrar nossos senadores e ter uma militância 100% ativa. Porque a militância é assim. Porque política a gente faz dentro das casas institucionalizadas, mas fora também. E aí eu queria fazer também mais uma menção ao governador Rodrigo Hollenberg. E ele é um governador homem que me representa enquanto mulher. E eu digo isso, Kátia, com base em dados. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem as plataformas. E eu estou convencida de que Rodrigo representa as mulheres. Quando a gente vê um governador que assinou há 1 mês atrás, sancionou um projeto de lei que prioriza mulheres em situação de violência na lista para habitação, ele realmente está dando uma resposta efetiva para o fim da violência. Porque a gente sabe que a maioria das mulheres que vivem numa situação de violência doméstica, ela está naquela situação muito por contextos socioeconômicos. Ou seja, a mulher se coloca naquela situação e se mantém naquela situação pelos filhos,
para ter uma casa para morar, para ter comida para dar para os filhos. Então, a gente consegue ver que a gente precisa de políticas efetivas na resolução dos problemas socioeconômicos dessas mulheres. Eu bato muito na tecla de que empoderar uma mulher é da condição dela prosperar financeiramente. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que tem condição de ter uma casa. Então, assim, eu queria fazer aqui mais um agradecimento público como mulher a essa política pública que prioriza essas mulheres para que elas tenham uma casa e para que elas tenham coragem de encerrar esse ciclo da violência, porque elas não vão ficar jogadas na rua. Porque elas vão ser priorizadas numa política de habitação no Distrito Federal. Quer política mais nobre do que pensar em quem está precisando mais? A gente até entramos numa discussão sobre essa questão da mulher ser priorizada, né, na habitação. Inclusive, teve candidato, algumas mulheres falaram assim que também é uma exposição da mulher que sofre violência. Você acredita que seja uma exposição? Passar na lista porque foi vítima de violência. Quem tem que ter vergonha? A gente tem que sentar para conversar, né? Quem tem que ter vergonha de exposição é quem agride uma mulher. Não é a vítima. Sempre as pessoas porque eu já ouvi né? isso. Mas você devia cuidar um pouco de preservar a sua, né, vida Sim. pessoal. É claro que eu não fico fazendo panfletagem política sobre o que aconteceu comigo. Mas eu acho que quem tem que ter vergonha, eu digo isso para todas as mulheres do Brasil inteiro que estão me ouvindo, de Brasília, da Ceilândia, do Gama, Santa Maria, do mundo. Octogonal, para citar algumas RAs, é que a gente não pode ter vergonha de falar sobre violência doméstica. Quem tem que ter vergonha e quem tem que ser punido são os agressores. Os violentadores que têm que pensar e refletir se o que ele está fazendo é certo, porque aquilo não é certo, em hipótese alguma. Então, um recado para as mulheres tenham consciência de que denunciar, por mais que seja um caminho difícil, é o melhor caminho. É um assunto polêmico que nós, do programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, né? Já que nós temos esse programa, nós vamos dar continuidade depois das E a gente nem queria estar falando sobre isso, né? Mas a gente está falando de direitos sociais, né? Direitos sociais envolve tudo e principalmente o direito da mulher de ser respeitado, né? O direito das nossas crianças. Eu falo muito assim, que é pela minha formação, eu sou comunicóloga, que é um nome difícil para jornalista. Mas eu trabalho com comunicação pública, comunicação de interesse público. Então, eu como jornalista, como uma pessoa que trabalha há 8 anos no governo com políticas públicas, eu queria estar falando aqui era de educação, de economia, de mobilidade, mas infelizmente eu tenho que pegar grande parte do meu tempo e fazer manifestações até agressivas, porque mulheres estão morrendo. Então, enquanto a nossa sociedade não parar de matar mulheres, a gente vai ter que falar sobre mulheres. São exatamente 16 horas e 37 minutos. Nós temos aí mais uns 10 minutinhos para a gente concluir o programa. Nessa. Mas nós falamos bastante, né, pelo tempo aí. Eu falo muito. Isso é bom, porque dá 50 minutos, né, 40 Me dá o microfone naquele plenário da Câmara Federal para você ver o que eu vou fazer lá. Mas é isso que a gente quer, né, a voz da mulher lá, porque as mulheres vão falar, se tem mais mulheres no parlamento, mais chance nós vamos ter de aprovar, né, projeto para as mulheres. Com certeza. Então, você, eleitora que está aí do outro lado, pense nisso, né, Raíssa? Com certeza. Pense em votar em mulheres aí para a gente poder, pelo menos, colocar algumas mulheres lá para nos ajudar aí na garantia dos nossos direitos. Sim. A Raíssa, tem tanta coisa para a gente falar que eu estou pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Vamos nessa. Mas nós vamos dar continuidade ao programa Mulheres em Foco. Já fica o convite, né, para você vir participar aqui depois das eleições, para a gente promover debates. Até para que a gente... Quem for eleito, se não for eleito, a esses que forem eleitos vão estar ouvindo o nosso programa, né? A gente vai poder indicar, assista o programa tal, porque lá foi dada uma dica aí para você, enquanto eleito ou eleita, poder fazer, né? Com certeza. Que é a voz do povo lá na Mulheres em Foco do Distrito Federal. Com certeza. O colégio de tempo integral, você acha que isso realmente funciona, que algumas pessoas estão assim, os pais, as mães querem se aproveitar, deixar os filhos o dia inteiro na escola, igual estão se pregando aí, creches noturnas, né? Então, a gente tem que ver direito como isso vai funcionar. Você acha que é prioridade para a criança uma creche de tempo integral, uma creche noturna? Eu acho o seguinte, quando a gente trata sobre filhos, a gente tem que respeitar muito o outro. E respeitar o outro é entender que nem todos pensam como você e que tem o mesmo norte sobre a criação dos seus filhos que você. Partindo dessa premissa, que é a premissa de respeito a outras formas de criação, de educação, eu acho que o Estado tem que garantir. Agora, se você é contrário, eu, por exemplo, as minhas filhas não estudam no colégio integral.
Muito porque hoje as minhas filhas ainda não, eu não consegui, eu tenho filhas em idades diferentes, então hoje uma está na educação infantil, que já é universalizada no DF, e a outra ainda estava na educação primária. Então eu não teria condição como mãe sozinha de fazer a correria uma em cada escola. Então eu optei por deixar as duas na mesma escola. Mas as minhas filhas não estão no colégio integral. Eu acho que o Estado tem que garantir que as pessoas que queiram deixar seus filhos em creche integral tenham a sua ânsia e o seu desejo atendidos. Até pela vulnerabilidade das nossas crianças, de mulheres que ganham tão pouco, isso que eu ia te falar. Né? Agora, eu acho o seguinte, não tem como eu, que sou classe média moradora do plano, falar sobre uma realidade de outra pessoa. Porque uma mãe que precisa sair 6 horas da manhã para pegar 3 horas de ônibus, 2 horas de ônibus para chegar no trabalho e pegar mais 3 horas de ônibus. E aí eu acho que mobilidade a gente pode tocar um pouquinho depois disso. Pode falar no meio. Mas eu acho que essa mulher precisa ter condição de deixar o filho dela seguro. A criança na escola é uma criança longe da criminalidade. Então, assim, é uma reflexão, eu acho que é um caminho que cada pai tem que... uma palavra difícil, discricionário, mas na verdade, assim, isso é um poder que o pai tem de decidir, mas eu acho que tem que ser contemplado por o máximo de pessoas que queiram. O que não dá é a gente ter mães que precisam de uma assistência de uma escola integral e que essa escola não exista e não atenda a ela. A gente tem um monte de escola modelo. Eu acho que tem outras discussões que são muito importantes que a gente tem que ter, que estão tendo na Câmara Federal, que são discussões a respeito da educação em casa. Isso, eu ia falar. Que teve até um revés, né? Eu particularmente não posso opinar sobre isso, até como mãe, porque eu não refleti muito sobre isso. Eu optei por uma educação. Nova forma de educar, eu optei por uma educação tradicional, conservadora, para as minhas filhas, com aspectos até construtivistas, mas assim, dentro de uma escola, né, no padrão normal, assim. Até porque uma criança ela tem que ter contato com outras crianças. Agora, eu acho que questões de foro muito íntimo do cidadão, o Estado tem que garantir que essas questões sejam respeitadas. Então, assim, eu espero, é um compromisso que eu faço com você, eu acho que a gente pode até marcar um próximo encontro para vir falar sobre esses modelos alternativos de educação. Sim. Eu acho que é um debate riquíssimo, super válido da gente fazer, sim. A gente tem experiências que deram muito certo, a gente tem coisas a avaliar, mas eu acho que é importante a gente fazer todos os tipos de debate. Eu citei um pouquinho antes, e aí eu queria me aprofundar um pouco, sobre mobilidade. Sim, bora falar de mobilidade agora, para o povo, né, acompanhar, né? Não, porque eu acho que mobilidade tem tudo a ver com essa discussão também de garantia de direito. Verdade. A gente sabe que a mobilidade, ela que possibilita que o cidadão tenha acesso à cidade de forma ampla. Então, assim, não é justo, e aí eu vou fazer uma reflexão também com quem pega o ônibus todo dia, que a gente tenha, ainda hoje, e a gente pensa, vou exemplificar aqui na região, na Ceilândia e Taguatinga. Ceilândia e Taguatinga é a maior região do DF hoje, juntas, uma das maiores arrecadações do Distrito Federal, um comércio super aquecido, boas faculdades, boas escolas, e não é justo a gente forçar o nosso jovem, ou a nossa mãe, o nosso trabalhador, aquele cara também que trabalha, que rala, que é um pai de família, a pegar 4 horas de deslocamento para o plano piloto, porque só lá tem emprego. Então, a gente precisa começar a repensar os modelos das nossas cidades. A gente precisa garantir, e aí eu vou deixar esse pedido para vocês, garantir que os nossos governantes tenham compromisso com o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento verde de todas as RAs do DF. A gente tem estudos, Kátia, da Codeplan, do zoneamento ecológico econômico, que dizem qual que é o potencial de cada cidade. Então, por exemplo, em Braslândia, a gente tem, que está aqui pertinho também, uma área rural, agrícola. Então, lá a gente tem que potencializar os empregos que podem ser criados naquela região, para que o nosso jovem de Braslândia não precise sair todos os dias e pegar um ônibus e andar 4 horas, 5 horas indo e voltando, em busca de um emprego no plano piloto. A gente tem que gerar um emprego aqui em Braslândia. Como voltar para casa, viu? Exatamente, dependendo da hora. A gente tem que pensar também em novos modelos de transporte para o DF. A gente não pode aceitar mais que a gente viabilize condições só para os carros. Porque eu não quero ter carro. Se eu tiver um metrô de qualidade, se eu tiver um VLT, se eu tiver outros modelos, ciclovias interligadas, que eu possa pegar minha bike e ir até a estação do metrô e embarcar no metrô com a minha bicicleta e chegar onde eu quero. Então, eu acho que isso é uma pauta, assim,
importantíssima. E quem pode falar melhor disso é o trabalhador, que gasta um tempo da vida. E aí, que qualidade de vida que ele tem? Que tempo que essa mãe tem para gastar com o filho no final do expediente? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, dorme 6 horas, porque não dorme 8, dorme muito pouco, 5 a 6 horas, trabalha 8, gasta mais 4, 5 no deslocamento casa-trabalho, trabalho e casa. Quando ele chega em casa, quando essa mãe ou esse pai chegam em casa, eles têm todas as tarefas de casa para fazer. Então, é a louça que a mãe lava, é o carro que o pai cuida, é a farmácia, é a tarefa da criança. E qual é o tempo de qualidade que essa mãe, que esse pai, que esse jovem tem para descansar, para consumir cultura, que isso que está faltando também, cultura, a gente precisa de literatura, a gente precisa de projetos alternativos de educação, a gente precisa de teatro, a gente precisa de cinema, de esporte de qualidade, mas em que tempo? E também próximo das comunidades, né? Nas comunidades, não tem que ser próximo, não. Dentro de cada cidade, todos os serviços públicos de qualidade têm que estar lá. A gente tem que ter emprego em Ceilândia, a gente tem que ter emprego em Braslândia, a gente tem que ter emprego em todas as RAs. Porque esse modelo de cidade dormitório é muito cruel e ele não atende mais a nossa população. A gente tem hoje, gente, para vocês terem ciência, 300 mil desempregados no Distrito Federal. A gente precisa repensar a economia das nossas cidades. Nem todo mundo vai trabalhar no serviço público. Até porque uma cidade não é feita só de servidores públicos. Então, como prosperar empreendendo, indo para a economia criativa, indo para o serviço, para o setor de serviço? A gente sabe que Taguatinga e Ceilândia é um polo de serviço, né? Eu, por exemplo, venho comprar aqui. Eu moro aqui no Cruzeiro. Né? Eu moro no Cruzeiro, no Octogonal. Eu subo a estrutural para fazer compra para as minhas filhas, para minha casa, de material de construção, material de escola, material pedagógico. Então, a gente sabe que essa região é riquíssima em comércio, em serviço. Então, como estimular essa geração de riqueza em todas as cidades? Cada uma tem sua vocação, cada uma tem sua aptidão, cada uma tem seus recursos naturais, né, que estão ali previstos. E valorizar a infância e a juventude, porque acho que esse é o caminho, né? Eu tenho 30, acabei de fazer, já até confundo. Fiz 30 anos esse mês passado, finalzinho do mês passado, do último mês. Mês passado é uma cacofonia horrível. E eu quero, na verdade, representar você que, como eu, está indo para o mercado de trabalho, quer ter uma família, qualquer que seja a família, mas quer ter condição de ter um filho e de ter um ensino de qualidade, de ter acesso à cultura, acesso ao lazer, que quer poder pagar suas contas em dia, que é tudo muito difícil para todo mundo. Né? Então, eu acho que é essa a nossa luta. E aí, o meu papel na Câmara vai ser de garantir, e aí eu posso botar num bolo todas as proposições que impactem na qualidade de vida do cidadão. Porque o Estado não pode existir só para sugar e punir. O Estado não pode existir só para ir lá e cobrar imposto. O Estado não pode existir só para ir lá e prender o filho da mulher negra da periferia que caiu na criminalidade porque não teve oportunidade do Estado. Então, essa é a minha luta, esse é o meu compromisso. E, assim, eu quero deixar aqui um beijo para quem está olhando para a gente. Acho que a gente não acabou, mas assim, de falar que eu estou muito feliz. Eu estou vendo só as mensagens subindo. Nós não acabamos, não. Nós vamos dar continuidade aí depois das eleições, né? Até a Com próxima. certeza. E essas mulheres vão estar aqui continuando falando. Raíssa, pode passar suas redes sociais, seu número aí enquanto candidata para que os eleitores e eleitoras, principalmente você, mulher, viu? Vote em mulheres. Pode Vocês falar. todos que querem uma cidade melhor. Eu sou Raíssa Tomás. O meu site é www.raissa, com Y e 2 S, Tomás, TOMAZ.com.br, mas você me acha fácil no Facebook, no Instagram. Eu sou do Partido Verde, meu número é o 4333. Dia 7 de outubro, Raíssa Tomás na Câmara Federal. Eu queria, antes de me despedir, agradecer mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. A gente sabe também que as eleições, infelizmente, ainda são um momento em que o capital, em que quem tem mais dinheiro, tem mais tempo e mais acesso ao eleitor. Então, só de estar aqui, eu tenho certeza que eu consegui passar minha mensagem para alguém que está assistindo a gente. Eu queria deixar um abraço. O Bruno colocou ali no Facebook, na transmissão, meu site, para facilitar.
Eu queria agradecer também a todos os membros do meu partido, ao meu presidente. Pedir o voto para o meu governador. Posso usar o meu espaço? Pode. Eu queria falar para as mulheres que a gente precisa refletir sobre quem realmente representa a gente. E eu, como mulher, quero deixar um recado para você, que a plataforma do Rodrigo Hollenberg, do Eduardo Brandão, 40, é a plataforma que me representa como mulher. Então, fica um convite para você conhecer. Obrigada a todos que estão aí. Eu acho que é isso. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, são exatamente 16 horas e 49 minutos. Nós já vamos encerrar a programação, porque tem que ajustar tudo aqui, né, para o próximo programa aí, às 17 horas aí, com o Ielto Ferreira também apresentando mais um candidato. E essa programação vai até que horas? 19 horas, né, Ielto? Até às 19 horas. Tem muita coisa pela frente 19 aí, horas hein? tem mais candidatos aí participando aqui dos programas na TV Web Estação 26. E já fazer meu agradecimento aí à Raíssa, né, que foi um pouquinho difícil para ela chegar aqui, mas ela veio, ela falou, vou estar aí. Eu vim 2 vezes. A primeira eu não consegui no fluxo, no trânsito, no tráfego. Mas hoje deu certo. Obrigada mais uma vez. É isso aí, né? Participou conosco agora aqui a Raíssa do Partido Verde, Raíssa Tomás, candidata a deputada federal. E mais uma vez eu deixo aí a minha mensagem final, né? E nós voltaremos aí amanhã com mais programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, Candidatas 2018. E para você, eleitor e eleitora que está aí, entra aí na TV Web Estação 26, assista, né, Raíssa? É Com muito certeza, importante. acompanhe. Assista aí as candidatas que foram apresentadas aqui na Estação 26, os candidatos também, que nós estamos aqui para lutar por um Brasil melhor, né? Não importa se é homem, se é mulher, nós queremos que sejam eleitos aí homens e mulheres para fazer a diferença em 2019. Nós queremos renovar aí as nossas casas, nossas câmaras legislativas, e também aquele que estava aí, que teve um bom trabalho, também tenha a oportunidade, né, de continuar o trabalho. Mas o importante é que você, eleitor e eleitora, nos acompanhe, assista aí a programação da TV Web Estação 26, tem mais de 400 candidatos aí que vieram aqui no programa para você avaliar, para você votar consciente. Então, Mulheres em Foco, Distrito Federal, mais uma vez, deixa a mensagem. Vote consciente, não é por falta de candidato, viu? Que a TV Web Estação 26 tem muito aí no ar. Tem candidato para todo voto. Para todo voto. Mas eu vou puxar a sardinha para mim, ó. Raíssa Tomás, 4333. É isso aí, finalizamos agora e amanhã eu volto, né? O Ielto vai dar continuidade daqui um pouco. Tchau, um abraço e muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora.